Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. A graça e a paz a todos os irmãos. Amém. Amém. Podemos sentar, amém? Deus tem algo poderoso para cada um de nós nessa noite. Amém? Amém. Porque a presença dele está aqui. A glória dele está aqui. O poder dele está aqui. Então, se estamos aqui, realmente, nós vamos receber. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Amém? Amém. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor Jesus. Amém? O qual Ele nos declarou com a sua própria boca. Amém? A sua própria boca nos declarou essa palavra. E agora nós vamos no Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante. Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante. Aleluia. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus lhe ordenou: não fale sobre estes acontecimentos a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que as multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curados de todas suas enfermidades. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que nos amou de tal maneira que entregou o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Amém. Aqui está falando, irmão, está relatando uma grande obra do meu Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. A palavra fala que ele estava em um monte. Amém? Jesus subiu em um monte para ensinar, para pregar a palavra, para levar o evangelho de poder. E a palavra fala que quando ele estava terminando o seu sermão, veio a ele esse homem. Amém? Esse homem leproso. Ali, eu creio, porque na época, quando se descobria que alguém tinha lepra, esse alguém já era excluso do meio da sociedade. Já não podia ficar mais no meio da sociedade. Jesus estava num monte. E eu creio que esse homem já estava morando por ali. Porque monte geralmente tem floresta, né? Tem cavernas, tem beco. Então esse homem já estava vivendo ali. Por ali, excluso da sua família, longe da sua família, longe de todas as pessoas. Ele já estava ali excluído. E Jesus foi ministrar justamente nesse monte. Amém? Amém. E a palavra fala, e você pode ter certeza que ele já sabia, ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus limpava, que Jesus ressuscitava. E aquele homem,
faz é adorar a Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus. A palavra fala que ele se ajoelha tanto que o rosto dele chega a chegar no chão. Quando há esse ato de adoração, quando nós adoramos, significa o quê? Que nós reconhecemos, que nós já sabemos de quem diante nós estamos. Então, quando ele adorou Jesus, ele já sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus já podia curar ele, podia purificar ele. E pense bem, esse homem chegou diante de Jesus totalmente destruído, totalmente condenado. Amém? Para ele não tinha mais solução para nada. E era em todas as áreas da vida dele, porque para ele só restava agora o que? A morte. Não tinha mais esperança para nada. Não tinha mais esperança de nenhum canto. Ele já estava completamente condenado. Condenado, ele já estava longe da sua família, ele já estava excluído da sua parentela, dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus filhos, da sua parentela. Ele já estava afastado. O que restava para aquele homem era a morte, somente a morte. E pense que judiação, que era uma morte lenta e devagar, a cada dia. Pensa bem na pessoa morrendo lá no meio do mato, excluso de tudo, cada dia morrendo, sem esperança, sem apoio, não podia chegar perto de ninguém, ninguém podia chegar perto dele. Na mais plena solidão. Era a situação daquele homem. Era a situação dele. Ele já estava completamente condenado. Mas quando ele deparou com Jesus, quando ele viu que Jesus estava naquele monte, ele imediatamente creu. E ele creu em seu coração. Ele falou: esse homem, se ele quiser, ele pode me purificar. E aquele homem não faz igual muita gente faz. Muitos de nós colocamos limite para Deus nos nossos problemas. Amém? Amém? Nas nossas doenças, nas nossas enfermidades. Tem gente que tem diabetes, eles acham que Deus não pode curar diabetes. Tem uns que estão com câncer, acham que Deus não pode curar um câncer. Dela, pelo menos, até pensa que Deus pode curar um câncer do outro, mas dela mesmo não tem. Eu escutei um ministro uma vez, ele relatar, e é verdade, às vezes a gente crê mais na cura das outras pessoas do que na nossa própria cura. Nós não chegamos diante do Senhor com as nossas próprias enfermidades, nossas próprias doenças, por fé. Mas aquele homem não. Aquele homem totalmente condenado, irmãos, totalmente condenado, ele chegou diante de Jesus. E ele chegou com um ato já de quem creu, de quem acreditou, de quem sabia das coisas. Porque ele chegou e prostrou diante de Jesus, adorou Jesus. E a palavra que saiu da boca daquele homem, ele disse: Senhor, se tu queres, eu sei que o Senhor pode me purificar. Então, essa palavra daquele homem foi uma confissão da boca dele. Que ele não tinha dúvida que Jesus poderia purificar a lepra dele. Que ele não tinha dúvida que Jesus podia curar. Que ele tinha o poder para curar. Só que a única dúvida que ele estava com ele, a única incerteza que ele estava com ele, se era a vontade de Jesus. Se Jesus fosse a vontade. Então essa era a única coisa que estava separando ele da bênção, até aquele momento. Amém? Até aquele momento. Ele disse: Senhor. É a mesma coisa, a palavra dele para Jesus foi assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, que o Senhor tem o poder para me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Essa foi a palavra dele para Jesus. Aleluia. E a palavra fala que Jesus imediatamente, Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu. Tem tradução que fala: Jesus exclamou.
Tem uma tradução que fala, ou no outro livro, né, fala Jesus exclamou. O que quer dizer? Jesus falou com um grande entusiasmo. Ele falou com grande vontade. Sabe quando você fala uma palavra com vontade? Para todo mundo ouvir. Jesus falou para toda aquela multidão ouvir. Eu quero. Aleluia. Amém? Toda aquela multidão que estava ali ouviu Jesus falar: eu quero ser purificado. Glória a Deus. E tocou. Irmão, ninguém podia tocar no leproso na época. Quem tocasse no leproso se tornava-se impuro. Amém? Ele era até castigado se tocasse no leproso. Por isso o leproso era afastado de todo mundo. Ninguém podia tocar. Mas Jesus, ele fez para todos ver quem que era ele. Ele tocou naquele leproso. Amém? E ele afirmou, ele exclamou: eu quero ser purificado. Amém? E a palavra fala que imediatamente a lepra saiu daquele homem. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui agiu várias coisas. Amém? Aqui houve um mover sobrenatural, com uma ação natural. Amém? A ação natural do homem, que foi a fé, que foi a adoração, que foi a palavra, a confissão dele. Amém? Aquele homem creu, aquele homem chegou diante de Jesus e reverenciou ele. Aquele homem confessou que ele cria que Jesus podia curar ele. Ele declarou isso. Amém? Ele declarou que Jesus podia curar. Então houve todo esse mover natural. E esse mover natural desse homem abriu a porta para o sobrenatural. Amém? Assim que Jesus ouviu, Jesus não teve dúvida da fé daquele homem. Não teve dúvida que aquele homem cria nele, no poder, pela ação, pelo que ele fez. E ele imediatamente recebeu a sua cura. Amém? Ele imediatamente recebeu o seu milagre. E naquele dia, irmãos, pela medicina, vamos dizer nos dias de hoje, pela medicina, lepra não tinha cura. Amém? Não tinha. Vamos dizer hoje, pelos médicos, lepra não tinha cura. Nenhum médico naquela época da face da terra podia curar uma lepra. Nenhum. Então a lepra só podia ser curada através do milagre. Amém? Só através do milagre que a lepra podia ser curada. Então aquele homem chegou diante de quem realizava o milagre. Amém? E ele creu e ele tomou posse da bênção. Amém? Ele tomou posse. Por isso que até Jesus fala: vai e mostra teu sacerdote, faz o sacrifício lá, mostra teu sacerdote e sirva-se de testemunha. Por que quem era curado da lepra fazia isso? Porque a lepra não tinha cura pela medicina, né? Pelos médicos, pelos curandeiros. A lepra não tinha cura. Essa pessoa pegasse uma lepra naquela época já estava condenada à morte. Amém? Então, quem era curado por obra divina, aí o que essa pessoa fazia? Tinha que ir lá oferecer um sacrifício, adorar a Deus, para de testemunha que houve um milagre na vida daquela pessoa. Amém? Que ele foi curado por intervenção divina, por obra de Deus. Então tinha que ter um testemunho. Aí o que acontece? Ele ia lá, o sacerdote fazia, o sacerdote mesmo proclamava: Deus curou esse homem, Deus curou essa mulher, houve uma cura, houve um milagre. Amém? Então tinha que ser manifesto isso daí. E a palavra fala que Jesus falou: não, vai lá e faça isso também. Todos veem que você foi curado pela fé que você teve. Amém? Sirva-se de
Amém? Nós temos que fazer isso, servir de testemunho. Amém? A palavra fala que Jesus proibiu aquele homem de falar. Mas no outro livro que eu li, a palavra fala que ele saiu falando que Jesus tinha curado ele. Aleluia. Ele não se calou, não. Glória a Deus. Ele saiu proclamando e foi fazer o sacrifício lá no sacerdote. Amém? Porque ele tinha certeza do que aconteceu com ele. Ele tinha certeza que Deus realizou um milagre na vida dele. Amém. Ele tinha certeza do amor e da bondade de Deus Pai com ele. E nós que temos essa certeza, nós não devemos nos calar realmente. Nós devemos sair proclamando, sair anunciando. Amém? Nós devemos fazer isso porque o milagre, igual na vida daquele homem, só Deus poderia fazer. E ele fez. Amém? E ele fez. E o que nós queremos chamar a atenção nesta noite é na palavra de Jesus para aquele homem. Que ele disse: eu quero. Eu quero que todos nós nesta noite não tenhamos nenhuma dúvida de que o Senhor quer nos abençoar. Amém? Amém. Ou de que nós já fomos abençoados. Amém? Porque a palavra fala, lá em João que nós acabamos de ler, o ladrão, o diabo, o Satanás, ele veio. E ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E ele está fazendo isso. Mas aí ele fala, mas eu vim. Significa o quê? O diabo ele veio primeiro. Ele veio para matar, roubar e destruir, e a obra dele estava fazendo. Mas ele disse, mas eu vim. Agora eu vim. E eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Amém? Então significa o que isso para nós hoje? Significa que é a vontade dele que nós tenhamos uma vida e uma vida com abundância. Glória a Deus. Amém? E mais ainda, ele fez algo, assim como ele fez naquele homem, assim como ele falou para o homem, assim como ele tocou naquele homem, e ele disse, eu quero ser purificado, assim ele fez para nós também. Porque ele veio, morreu, pagou um preço, para que todos nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Então pode tomar posse, irmãos. Aquele que está tirando, aqueles que está te roubando, aquele que está destruindo, aquele que está matando algo em você, você pode repreender. Amém? Você pode lançar fora. Você pode rejeitar. Você pode fazer isso. Amém? Você pode fazer isso. Tem algo na sua casa, na sua família, na sua saúde, não aceite. Não aceite. Rejeita. Repreende. Até sair, até desaparecer. Não aceite. Porque você já sabe que a vontade de Deus é você ter uma vida com abundância. É a vontade dele. É a vontade dele que você tenha saúde. Aleluia. É a vontade dele que você seja próspero no seu trabalho, na sua casa. É a vontade dele que você tenha paz. Aleluia. É a vontade dele que você seja feliz. É a vontade de Deus para nós. E foi feito algo para isso. Amém? É nosso direito. Nós temos o direito. Amém? Então nós temos que viver. Temos que repreender tudo que nos tira a paz. Nós temos que repreender tudo que nos tira a nossa vida abundante. Amém? Tudo que nos tira a vida abundante, lança fora. Não aceita. Amém? Não aceita. Não aceita na sua vida, na sua família, no seu lar. Não aceita. Por quê? Porque a vida que Jesus trouxe para nós, que Jesus tem para nós, é a vida com abundância. Amém? É uma
uma vida de paz, é uma vida feliz, e é isso. Não é eu que estou falando, irmãos, é a palavra. É a palavra de Deus. Amém? E quando nós recebemos essa palavra, quando nós cremos nessa palavra, quando nós confiamos nessa palavra, ela age na nossa vida. Amém? Assim como agiu na vida daquele homem. Se aquele homem chegasse diante de Jesus, adorasse Jesus, declarasse para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser, talvez ele não tinha recebido essa bênção. Amém? Talvez ele não tinha sido curado. Mas aquele homem, ele posicionou como um homem de fé, como um homem que creu, como um homem que creu em Jesus, na palavra dele. E é assim que nós temos que nos posicionar todos os dias da nossa vida. Amém? Diante de todas as circunstâncias que chegar diante de você, diante de nós temos que aprender a nos posicionar. Amém? Glória a Deus. Declarando, reconhecendo. Amém? Aquele homem reconheceu quando ele prostrou diante de Jesus. Ele reconheceu, ele reverenciou Jesus, que era aquele portador da bênção, do milagre para ele. Amém? E nós estamos diante de quê? Da palavra. Da palavra dele. Se você vai lá na palavra dele, está escrito assim, é assim que nós temos que crer e acreditar. Amém? Por quê? Se Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, você pode ter certeza, ninguém tem vida com abundância sofrendo, doente. Ninguém tem vida com abundância passando necessidade em casa, sendo perseguido no trabalho, na família. Ninguém tem vida com abundância desse jeito. Ninguém tem vida com abundância preocupado, desesperado. Mas a nossa vida com abundância é uma vida de paz. Amém? É uma vida de tranquilidade, de saúde. É uma vida de felicidade. É isso que é a nossa vida. Então nós temos que tomar posse disso. Amém? Nós temos que tomar posse disso. Porque quando há mover de fé no seu coração, no nosso coração, quando Jesus, ele contempla a fé, ele contempla que você acreditou na palavra dele, na palavra que foi falado, independentemente de quem está aqui em cima do altar, mas se foi falado a palavra dele, você creu, é aí que você move o sobrenatural na sua vida. Amém? Você move o sobrenatural crendo na palavra dele, confiando na palavra dele. Amém? Essa palavra eu estava até meditando, né? Quer dizer, eu lembrei lá na minha casa quando eu estava lendo, que foi a palavra que eu disse para Jesus quando eu fui fazer aquela cirurgia. Eu orava e falava: Senhor, a única certeza que eu tenho, que só o Senhor pode me curar. Eu falava para ele: a única certeza que eu tenho é que só o Senhor pode me curar. E eu fui com essa fé, irmão. Eu falei: se for a vontade de Deus, eu vou morrer. Mas se não for, eu não irei morrer. Glória a Deus. Amém? Porque eu já disse para o Senhor: Senhor, eu só vou morrer se for tua vontade. Eu não vou morrer por causa de uma doença. Eu não vou morrer por causa de um tumor. Eu não vou morrer por causa de um médico que não sabe fazer uma cirurgia. Eu só vou morrer se for a tua vontade. E eu só aceito isso também. Eu falei para ele, falei para o Senhor: eu só aceito isso. Eu só aceito morrer se for a tua vontade. Porque diante da tua vontade eu me dobro. Diante da tua vontade. Mas se não for também, pela vontade do inimigo, não vou morrer. Amém? Então nós temos que posicionar diante do Senhor. Amém? E como não é a vontade dele, eu estou aqui. Amém? Glória a Deus. Não é a vontade dele. Como aquele leproso, irmão. Ele disse: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me purificar. Aleluia. Se tu queres, essa lepra não é nada diante do teu poder. E assim aconteceu, irmãos. Amém? Como Jesus disse: eu quero. E Jesus exclamou em voz alta para todo mundo ouvir: eu quero que você seja purificado. Eu quero que você seja um homem são, um homem abençoado. É isso que Ele quer para cada um de nós. Amém? Que nós sejamos abençoados. E Jesus disse: eu quero ser purificado.
imediatamente. Amém? Imediatamente. Mas quem causou isso? A posição dele, de confiar, de crer, de declarar, de acreditar. E essa tem que ser a nossa posição. Amém? Essa tem que ser a minha e a sua posição. E diante de qualquer circunstância, irmãos. Nós não podemos medir circunstância para crer. Muita gente mede circunstância para crer. Se for uma circunstância pequenininha, não dá importância e às vezes nem olha. Se for uma circunstância grande, uma coisa impossível para o homem, aí acha que Deus não vai fazer. Acha que Deus não vai operar. Porque é muito difícil. Porque é muito complicado. E aí vive como a Bíblia fala. Igual uma folha seca que vai aonde o vento leva. Amém? A palavra fala que o homem sem fé é igual a uma folha seca que vai onde o vento leva. Amém? Mas nós com fé nós posicionamos e somos firmes. Porque a palavra fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Amém? Por isso que todos aqueles que têm fé é firme. E todos aqueles que têm fé venceu. Amém? E todos aqueles que têm fé é vitorioso. Todos aqueles que... Eu falo em fé, mas é uma coisa assim de crer mesmo. Sabe? De confiar. Igual aquele homem. Aquele homem foi tão maravilhoso. Eu fico imaginando o homem chegando diante de Jesus totalmente condenado. Totalmente desesperado, condenado, ali jogado, abandonado, destruído, roubado, já só esperando o dia da morte, só esperando o momento que ia morrer. Mas ele chegou diante de Jesus e ele creu quando ele ouviu falar de Jesus. E ele disse: eu sei que o Senhor pode me purificar. Glória a Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus deve ter se alegrado. Por isso ele falou, ele exclamou: eu quero. Imagina que Jesus quer te ver sofrendo. Não quer, irmãos. Não quer ver ninguém sofrendo. Jesus não quer ver ninguém na sarjeta. Jesus não quer ver ninguém nos becos. Ninguém nas bocas de fumo. Jesus não quer ver. Ninguém caído. Jesus não quer ver. Amém? Amém. Ele não quer ver. Ele quer ver todo mundo feliz. Quer ver todo mundo na igreja adorando Ele, como aquele homem fez. Amém? Reverenciando Ele. Tomando posse da bênção. Amém? É isso que Jesus quer ver. E a nossa dever é sair proclamando igual aquele homem fez. Amém? É sair proclamando. Falando: eu recebi um milagre. Naquele lugar eu recebi um milagre. Aquele homem fez um milagre na minha vida. E ele foi, fez o sacrifício, serviu de testemunha. Amém? Que só Deus poderia ter feito isso. E na vida dele. E ele, com certeza, ele e a casa dele serviram ao Senhor. Amém? Ele e a parentela dele serviram ao Senhor. Amém? Porque, como Jesus disse, vai, mostra, faz o sacrifício para que você seja testemunho. Amém? Com certeza ele foi testemunho. E a palavra fala que ele saiu falando para todo mundo. Mesmo Jesus falando para ele não falar, mas ele saiu falando. Amém? Amém? Por isso, irmãos, nessa noite, nós vamos ficar de pé, vamos vir aqui na frente, e você vai vir aqui na frente, como aquele homem veio. Amém? Você vai vir aqui na frente. O que está tirando a vida em abundância em você? Aleluia.